A primeira igreja presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da primeira igreja presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E no programa de hoje, nós vamos apresentar a você, querido telespectador, um pouco do que foi o 12º Encontro da Fé Reformada, que ocorreu de 18 a 21 de outubro, no templo da Primeira Igreja Batista de Vitória. Conheça um pouco do que foi a nossa programação. Neste ano de 2017, entre os dias 18 e 21 de outubro, ocorreu o 12º Encontro da Fé Reformada. E nós, equipe de LPC Comunicações, direto da capital capixaba, passamos para vocês agora, em detalhes, tudo o que ocorreu neste evento. Confira. Pelo 2º ano consecutivo, o grande público presente desfrutou das dependências da Primeira Igreja Batista de Vitória, gentilmente cedidas para a realização deste encontro. Com o tema Reforma Protestante, a manifestação da graça de Deus, os preletores participantes do 12º Encontro da Fé Reformada discursaram sobre a necessidade do ensino bíblico se manter alicerçado nas Sagradas Escrituras. Neste ano, contamos com ilustres presenças, como a do reverendo Ulisses Horta Simões, reverendo Rudy Zimmer, reverendo Emílio Garofalo Neto e o reverendo Hermisten Maia, com a palestra A Espiritualidade de João Calvino. Esse assunto, primeiro, eu sugeri esse assunto, entre outros, porque é um assunto pouco trabalhado. E o meu ponto é mostrar Calvino relacionando a academia com a igreja, tendo uma visão sólida da infalibilidade da Escritura e como esta palavra deve ser ensinada à igreja. No Encontro da Fé Reformada, tivemos o privilégio de realizar o lançamento do livro Cristianismo Descomplicado, do reverendo Augustus Nicodemos. Também um dos nossos preletores, discorrendo sobre o tema Reforma e Avivamento. Quando a gente fala em avivamento, a gente fala de uma intervenção de Deus pelo seu Espírito, através da palavra, em que Ele traz o seu povo de volta a uma atitude de adoração, de compromisso, especialmente de deleite e de alegria nas coisas de Deus. E associado a ele, ao conceito de reforma, que é o efeito disso. Uma vez que a pessoa é despertada pelo Espírito de Deus e ela tem alegria em Deus, ela está agora disposta a renunciar a qualquer outro prazer, a qualquer outra alegria e dar no seu coração a prioridade a Jesus Cristo. Também esteve conosco o notável reverendo Ronaldo Lidório, que nos falou sobre reforma protestante e missões. A reforma protestante resgatou não apenas a centralidade do Evangelho, mas a necessidade de se proclamar esse Evangelho entre todos os povos. Na Genebra de Calvino, o Evangelho durante 10 anos foi proclamado intencionalmente na França, que passou de 5 igrejas reformadas para 2.000 igrejas reformadas em apenas uma década. Louvado seja Deus por esse polo missionário
que realmente inspirou não apenas aquela geração, mas tem inspirado as gerações até os dias de hoje na proclamação do Evangelho entre todos os povos. Como sempre, não nos esquecendo das futuras gerações, em paralelo ao evento principal, foi realizado o Encontro da Fé Reformada Kids, onde, com uma linguagem específica, as crianças receberam ensinos importantes sobre o tema do evento. No intervalo das palestras, nossos tradicionais coffee break e espaço literário estiveram à disposição dos participantes do 12º Encontro da Fé Reformada, com ilustres convidados e palestras extremamente relevantes. O Encontro da Fé Reformada, realizado no ano de 2017, mais uma vez superou as expectativas do público presente. O Encontro da Fé Reformada foi uma grande bênção. É sempre muito edificante para a nossa vida entender um pouco mais das nossas origens protestantes. E a gente conhece um pouco mais da história, né? De que grandes homens de Deus viveram e sofreram por nossa causa. E isso é muito bom e é extremamente importante para a vida da igreja hoje. Eu percebo que o Encontro da Fé Reformada, que não é o primeiro que eu venho, isso já é o terceiro que eu venho aqui em Vitória, é um encontro realmente influenciador de opiniões em meio às igrejas evangélicas da região. Isso tem sido assim, muito enriquecedor para toda a cultura evangélica aqui na capital. Em nome da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, nós agradecemos mais uma vez a hospitalidade dos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista. E desde já deixamos aqui o convite para você que está nos assistindo, que esteja conosco no próximo Encontro da Fé Reformada em outubro de 2018. Para mais informações, acesse www.ipbvit.org.br. Pastor Hernandes, como eu disse, nós tivemos aqui o 12º Encontro da Fé Reformada. Na sua opinião, qual a contribuição que o encontro teológico, como o que patrocinamos, pode oferecer ao público em geral? Pastor Jailton, eu quero primeiro parabenizar a sua liderança, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, por investir neste encontro. Eu estou certo de que esta é a maior conferência teológica do nosso estado e que contribui efetivamente para o crescimento bíblico, teológico, doutrinário, sedimentando ainda mais as nossas convicções daquelas verdades que marcaram a reforma protestante do século XVI e que hoje precisam ser reavivadas na memória do povo evangélico brasileiro, mormente do Estado do Espírito Santo. Então eu acho que isso tem uma contribuição fundamental, primeiro, para reforçar essas convicções. Segundo, para revelar a unidade da igreja evangélica do nosso estado e da região. Porque este encontro não foi preparado só para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas para todas as igrejas evangélicas e todas as pessoas. Era entrada franca e livre, né? Então isso traz uma contribuição magnífica de reflexão bíblica, de aprofundamento da fé, de edificação espiritual e de diretriz para a caminhada cristã das igrejas do nosso estado, porque é uma conferência profundamente comprometida com a palavra de Deus. Então, acho que a contribuição é magnífica e eu quero parabenizar ao senhor pela liderança deste encontro e dar graças a Deus pelos promissores resultados colhidos. Pastor, muito obrigado por seu carinho, por suas palavras de incentivo. Eu gostaria já de iniciar, então, o tema de hoje a partir de uma pontuação que o senhor fez no seu comentário. A reforma foi muito bem sucedida, a reforma protestante, por sua capacidade de responder aos problemas da sua época à luz das Escrituras. Então, hoje nós temos um problema que atinge e profundamente a nossa sociedade, que é a questão da ansiedade. Este é o tema do programa de hoje. Vamos abordar sobre algo que tem sido caracterizado como o mal do século. Pastor Hernandes, como o senhor descreve os efeitos da ansiedade sobre a vida de uma pessoa? Pastor Jailton, o senhor muito bem pontuou que a ansiedade é hoje tratado como o maior mal do século.
nós somos uma geração atingida pelos chamados transtornos mentais, né? A síndrome do pânico, a questão da ansiedade, a questão da depressão. Nós vivemos numa geração com os nervos à flor da pele. Uma sociedade, uma geração que precisa recorrer a recursos medicamentosos para dormir, para ter um equilíbrio nos relacionamentos, e os efeitos disso são devastadores, talvez nós precisaríamos até pensar que causas são essas, o que é que provoca isso, o que é ansiedade e o que isso produz no coração, na mente, na vida do ser humano. O certo é que nós vivemos hoje uma espécie de paz química. Nós vivemos uma sociedade que vive na dependência desses recursos medicamentosos para ter equilíbrio emocional, para ter paz para viver, para ter sono para dormir. Então, eu estou muito feliz de nós estarmos tratando disso com você hoje, porque eu sei que a ansiedade é uma coisa que atinge todo mundo. E a palavra ansiedade é uma palavra tão forte, pastor Jailton, na língua grega, o senhor conhece bem essa história. A palavra significa apertar o pescoço, é estrangulamento, é puxar em direção oposta, é sufocar. E hoje tem muita gente sufocada. É sufocada na alma, nas emoções, na mente, nas ações, nas reações. E eu estou certo que o programa de hoje vai ser uma bênção para quem está nos assistindo. Esse assunto vai trazer para você, quem sabe, alguma diretriz, como se lidar com isso, como resolver isso, como ficar livre da ansiedade, como ter vitória neste assunto tão relevante. Caminhando para o encerramento, então, do primeiro bloco, eu quero incentivar você, querido telespectador, a escrever para a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Mande o seu e-mail e receba gratuitamente o Cada Dia Especial de novembro, que trata do tema Consolo no Sofrimento. Nosso endereço, ipbvit@ipbvit.org.br. Mande os seus dados, queremos lhe presentear com uma palavra oportuna para a sua edificação. Continuaremos no próximo bloco com questões importantes a respeito do tema ansiedade. No bloco anterior, nós tratamos a respeito dos efeitos da ansiedade. Agora, vamos falar a respeito das causas. Pastor Hernandes, quais as causas que nós podemos identificar como geradoras de ansiedade? Pastor Jailton, a ansiedade não é um assunto tão fácil de identificar a princípio, porque não sai num raio-x, né? Nem numa tomografia. É verdade. São problemas da alma, das emoções, mas são tantas as causas hoje. Por exemplo, os conflitos de relacionamento. Hoje, muitos casais que vão para o altar fazendo juras de amor terminam a relação nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Isso produz ansiedade. A questão do futuro, por exemplo, o jovem que tem a demanda de encontrar uma vaga numa faculdade, ou o jovem que terminou o curso mas não tem demanda de trabalho. Ou a pessoa, por exemplo, que marcha para a terceira idade, para a velhice, ela fica preocupada, será que eu vou ter um plano de saúde? Será que eu vou ter um sustento financeiro suficiente para as demandas da velhice? Ou um problema de uma enfermidade crônica, o medo de uma doença incurável. Tem gente que sofre antecipadamente. Problemas financeiros, econômicos, a conjuntura do país. Quantas pessoas que tinham o seu comércio fecharam as portas, né? Então, são tantas tensões que nós vivemos hoje que são
geradoras de ansiedade. Mas há uma coisa, pastor Jair, que me impressiona muito. É que a ansiedade, via de regra, a gente chama de uma preocupação. Ou seja, eu antecipo o problema e sofro por ele antes de estar acontecendo. Estatisticamente, 70% das pessoas que vivem ansiosas e sofrem antecipadamente nunca vão enfrentar o problema pelo qual estão sofrendo hoje. Ou seja, a ansiedade é uma tolice. Primeiro, porque eu não administro. Segundo, porque sofrer antecipadamente é, muitas vezes, 70% dos casos, sofrer sem necessidade. E se o problema de fato vier a acontecer, eu vou sofrer 2 vezes, já sem energias para enfrentá-lo quando eu tiver. Então, nós precisamos nos acautelar sobre essa questão da ansiedade. O senhor abordou algumas questões e tensões que são pertinentes ao nosso cotidiano, mas em uma linha mais objetiva, a ansiedade não seria a manifestação de uma desconfiança na providência de Deus? É exatamente isso. Veja bem, há 3 coisas que eu gostaria de pontuar. Primeiro, a ansiedade ela é inútil. Inútil por quê? Porque eu não melhoro o meu performance hoje sofrendo antecipadamente por um problema que talvez aconteça amanhã. Então é inútil. Segundo, ela é prejudicial. Prejudicial, porque eu sofro antecipadamente, eu não me preparo para enfrentar o problema quando ele acontecer, mas eu já antecipo e sofro antecipadamente. Então me prejudica a saúde, prejudica a paz, tira o sono, tira o apetite ou aumenta o apetite. Mas esse ponto que o senhor abordou é nevrálgico. A ansiedade é incredulidade. Portanto, a ansiedade tem um componente espiritual de pecado, porque é deixar de crer que Deus é suficientemente poderoso e bom para cuidar da minha vida. Quando é que eu fico ansioso? É quando eu duvido que Deus está no controle. É quando eu acho que eu preciso tomar nas minhas próprias mãos um problema que ainda não está acontecendo, para resolvê-lo. E nesse momento, eu demonstro um sinal de desconfiança da providência de Deus. Como é que eu resolvo isso? É sabendo o seguinte, que eu posso não estar no controle, mas Deus está. Eu posso não saber o que fazer, mas Deus sabe o que fazer quando eu não sei o que fazer. Numa população mundial com mais de 7 bilhões de habitantes, Deus está preocupado ou atento às causas, aos problemas de um indivíduo, de um cidadão? Essa é uma pergunta impressionante, porque depende da visão que a pessoa tem de Deus. Há muitas pessoas que pensam que Deus é um ser que está lá distante no céu, talvez deitado numa cadeira de balanço. Tem outras pessoas que pensam que Deus nem existe. Tem outras que acham que Deus está ocupado com outras coisas maiores para se ocupar com a minha vida, com os meus problemas. Mas o conceito que nós temos da Bíblia acerca de Deus é que Deus é o todo-poderoso Deus. Ele sustenta o universo com a sua mão poderosa, e Ele está atento aos detalhes da nossa vida. Nenhuma folha cai de uma árvore no outono sem que Deus saiba. Nenhum pássaro cai ao chão sem que Deus saiba. Deus conhece todos os nossos pensamentos, Deus conhece todas as nossas palavras, Deus conhece o nosso mover do levantar ao deitar. Deus sabe tudo, se interessa por tudo. Ele é o Deus que tem prazer em cuidar de nós. Quando eu conheço quão grande é Deus e quão maravilhoso Ele é em cuidar da minha vida, eu posso dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A fé em Deus é então um elemento essencial para a superação da ansiedade? Trazendo uma palavra, talvez, da medicina, eu diria que a fé é o remédio eficaz para a cura da ansiedade. Muitas pessoas estão buscando nos remédios
E eu não sou contra o uso dos remédios. Eu acho que chega um momento em que a pessoa deve ir ao médico e saber quando usar e quando não usar. Mas nós não podemos lançar mão de um paliativo quando nós temos o remédio eficaz, que é a confiança que Deus está no controle e Ele cuida de nós. E Ele é poderoso e Ele é bom. Ele é misericordioso e Ele se importa conosco. Muito bem, pastor Hernandes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com uma questão de suma importância dentro do tema que estamos abordando, a ansiedade. Não saia daí, voltamos em breve. Nos blocos anteriores, falamos a respeito dos efeitos e falamos a respeito das causas. Agora nós queremos tratar neste último bloco a respeito de como superar a ansiedade. Lemos aqui, pastor Hernandes, as palavras do Senhor Jesus que afirmou: não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais que as roupas? Ou seja, o texto nos ensina que há uma provisão da parte de Deus para o nosso suprimento. O que mais a Bíblia nos ensina a respeito de como superar a ansiedade? Muito bem, pastor Jailton. Esse assunto é tratado de forma tão linda nesse texto de Mateus 6, né, por Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. E também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, e Paulo estava preso, e ele escreve a sua carta aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo mostra para nós aqui o remédio para a ansiedade. Porque o que é ansiedade? É um pensamento errado e um sentimento errado. Então, primeiro Paulo ensina que eu venço a ansiedade orando corretamente, pensando corretamente e agindo corretamente. Quando ele trata da oração, é curioso que Paulo fala de 3 elementos da oração. Porque quando você fala com Deus, e Deus é o soberano e está no controle, Ele é aquele que tem a resposta. Então ele diz o seguinte: oração, súplica e ações de graça. A palavra oração ali, na língua grega, é a mesma para adoração. Então você adora a Deus por quem Deus é, você pede a Deus porque Ele é seu Pai, e você dá graças a Deus por aquilo que Ele faz. A grande pergunta é: quem é Deus a quem nós buscamos em oração? Esse Deus é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus transcendente. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Se eu entendo que Deus é tão grande, majestoso, glorioso, que está entronizado acima dos querubins, controla os céus, controla a terra, controla as galáxias, controla as estrelas, controla o universo, Ele é suficientemente poderoso para cuidar da minha vida. Mas mais, esse Deus é meu Pai. E eu posso falar com Ele. E Ele tem prazer em suprir as minhas necessidades. E mais, quando eu olho para a minha vida, quanta coisa boa Deus está fazendo. Quantas coisas maravilhosas Ele já fez. E o fato de Ele ter feito e estar fazendo é uma garantia de que Ele fará, porque Ele é fiel a si mesmo. Então, quando eu oro e ponho a minha causa na presença de Deus, a ansiedade vai embora. Porque não dá para você crer em Deus e ao mesmo tempo estar ansioso. Dizer: Deus, eu confio em Ti, mas eu estou tão ansioso. Não.
Se você descansa em Deus, você não pega esse fardo de novo para você. Você deposita esse fardo aos pés do Senhor. Qual o resultado disso? Preste bem atenção. Paulo diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No lugar da ansiedade, que é estranguladora, vem a paz. Que paz? Não a paz de cemitério. Porque hoje, pastor Jair, tem muita gente que pensa que paz é a ausência de problema. Se fosse assim, o lugar mais tranquilo para viver no mundo era no cemitério. Lá não tem conflito, lá ninguém fala mal de ninguém, lá ninguém briga com ninguém, lá ninguém é maior que ninguém, mas lá também não tem vida. Então, paz de cemitério não é a paz que Jesus está dizendo. É a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque apesar das lutas, apesar do problema financeiro que o Brasil atravessa, apesar dos dramas sociais que nós enfrentamos, políticos e econômicos que nós vivemos, apesar dos problemas familiares que todos nós enfrentamos, apesar do nosso corpo enfraquecido pela doença que todos nós estamos expostos, ainda assim nós temos paz. Por isso essa paz, ela ultrapassa qualquer entendimento. Mas essa paz governa a nossa cabeça, governa o nosso coração. É como aqui uma sentinela, uma soldadesca divina que fica ao redor da nossa cabeça, da nossa razão e do nosso coração, do nosso sentimento. Quando a ansiedade quer entrar, essa paz protege. E a ansiedade não entra. É a paz de Deus. Então, é tão importante você que está aí nos assistindo entender uma coisa. Há uma saída para a ansiedade. Você não precisa viver ansioso. Você não precisa viver assim, estrangulado pela ansiedade. Você não precisa viver à base de remédios para dormir, para viver. Não, você pode pôr o seu fardo aos pés do Senhor Jesus. Você pode descansar em Deus. Você pode depositar a sua angústia na presença de Deus. E Deus é poderoso para trazer alívio, para trazer resposta, para trazer perdão, para trazer restauração para a sua alma. E eu quero aproveitar para fazer a você um convite. Venha conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Somos uma igreja cristã reformada, comprometida com a pregação da genuína palavra de Deus. Dominicalmente temos cultos às 10 horas e também às 19 horas. Temos também a escola bíblica dominical totalmente estruturada, com faixas etárias específicas, onde a palavra de Deus é ministrada, é ensinada. E certamente você haverá de conhecer mais a respeito do Deus que age em nosso favor. Conheça a primeira igreja presbiteriana de Vitória, localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Pastor Hernandes, o programa Cada Dia está sempre inovando e nós queremos dar a você que nos assiste a oportunidade de dirimir suas dúvidas. Escreva para nós, ipbvite@ipbvite.org.br. Apresente a sua dúvida teológica e nós traremos aqui no programa e o reverendo Hernandes estará nos ajudando na apresentação de respostas aos seus questionamentos. Aguardamos o seu contato, ipbvite@ipbvite.org.br. Está na tela, escreva-nos. E é bom que talvez, pastor, a dúvida que alguém tenha seja a dúvida de tanta gente, muitas outras pessoas. De repente você, ao escrever para nós e colocar talvez uma dúvida, uma pergunta, poderá ajudar também muitas outras pessoas a resolver esse problema que pode ser uma angústia na alma de tanta gente. Parabéns obrigado, aí por mais essa iniciativa do nosso programa, né? Muito obrigado. A você que nos assiste, estamos concluindo mais um programa Cada Dia. Deus o abençoe e lhe conceda uma nova semana de graça, paz e misericórdia. Meu abraço, então. Deus abençoe sua vida, sua família e até o nosso próximo programa. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e primeira igreja presbiteriana de Vitória.